Resenhando livros e séries. A série que eu vim indicar hoje, na verdade, é uma novela da Record chamada Gênesis, que eu tô acompanhando e eu tô achando muito legal. Eu vim trazer o resumo aqui para vocês. Salvei aqui uma playlist com todos os episódios, tá? E agora tá no episódio 218. Então, assim, essa novela é uma novela que conta sobre a Bíblia, né? E é bem interessante porque ela relata o capítulo de Gênesis, mas eu acredito que não seja só Gênesis, né? Mas ele começa lá do comecinho, desde Adão e Eva. Aí mostra Adão e Eva lá no paraíso, eles felizes. Primeiro Deus fazendo o mundo, depois ele faz os animais, faz as estrelas, o céu, faz o Adão. Aí ele percebe que o Adão tá sozinho, aí ele faz uma mulher da costela de Adão. Quando Adão tá sozinho, ele explica para Adão: olha, Adão, você pode aproveitar de tudo, só não pode mexer naquela árvore, porque aquela árvore é a árvore da sabedoria do bem e do mal. Hoje em dia você só sabe sobre o bem, mas se você comer ela, você vai saber sobre o mal. O mal gera pecado e morte. Então Adão, ele, receoso, nunca nem olhou para a árvore, nem tocou. Assim que Deus percebeu que Adão se sentia sozinho, ele fez a Eva a partir da sua costela. Aí veio a Eva super curiosa, perguntou, e aquela? E o Adão explicou para ela tudo. Adão, ele que deu o nome aos animais, Deus deu para ele dar o nome aos animais, e quando chegou a Eva, ele que deu o nome de Eva para ele, Adão e Eva, na verdade foi Deus, né? E, e ele apresentou o paraíso para Eva, né? E a Eva falou para ele, mas é aquela árvore? Ele falou, aquela árvore não pode comer, porque aquela árvore, se você comer, você morre. Só que a Eva, ela ficou bem curiosa. Então ela ficou os dias, eles ficaram juntos, curtindo, só que ela ficou bem curiosa em relação à árvore. E lá dentro do paraíso já tinha a própria serpente, né? E a serpente ficou instigando ela. E ela pegou uma fruta, deu para um animal, né? Que era a serpente. E a serpente falou: não, eu não quero dessa fruta, eu quero daquela. E ela falou: não, aquela eu não posso te dar. Aquela lá, se você comer, você morre. Deus, o pai, falou que não pode. Ele falou: por que não pode? Porque se comer, morre. Aí ele vira para ela e fala: não, não morre. Se você comer, você vai ficar igual a ele. Você vai saber de tudo. Você vai ser igual a Deus. Aí ela pensou: igual a Deus. Então, pela curiosidade, ela foi e mordeu. O Adão viu ela pegando a árvore, comendo e saiu correndo. Eva, não! E aí já era tarde, ela mordeu. Aí ela virou para ele e falou assim: Adão, viu, não aconteceu nada. E ele mordeu também. E assim, quando veio Deus, eles ficaram envergonhados na presença de Deus, porque eles estavam nus. E Deus falou: como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês comeram daquela árvore? Sim, Senhor, nós comemos. E aí foi quando Deus ficou muito, muito furioso com eles pela desobediência. E ele falou: não, foi ela que comeu, mas ela pegou e me ofereceu e eu aceitei. E aí ele pegou e expulsou os dois do paraíso, falou que a partir daquele momento eles iam ter que trabalhar, a terra ia ser dura para ele, a Eva teria filhos, o parto seria doloroso, e eles foram expulsos do paraíso. E foi bem legal, porque tipo, no começo o Adão ele ficava culpando a Eva. Na verdade, ele culpou ela por um bom tempo. Não queria ficar perto dela, queria que ela fosse para outra direção. E ela pediu perdão, falou que sem ele ela não ia conseguir sobreviver. Ele acabou comendo uns frutos envenenados, ficou doente, 3 meses doente. A Eva orou para Deus, pediu para Deus não deixar ela sozinha. E aí Deus curou o Adão. E ela falou para ele: eu conversei com o pai. Ele falou: e ele apareceu para você? Ela disse: não, mas ele me ouviu porque ele te curou. Mas aí eles tiveram os filhos deles, né? Mostrou ela grávida e ele falando pra ela: nossa, mas sua barriga tá tão grande. Ela: ai, devo ter comido alguma coisa estranha. Ele falando: eu só vi uma barriga grande assim com da cabrita. Aí ele: nossa, acho que você tá prenha. Foi a primeira vez que ela engravidou e eles foram descobrindo as coisas aos poucos, né? Construindo casa, tendo filho após filho, aprendendo tudo aos poucos. Mas ele sempre culpando ela pelo que aconteceu. Sempre, sempre culpou ela. Tanto é que quando as crianças nasceram, ele tratava mal as meninas.
Eles tiveram, o primeiro filho dele foi o Caim, o segundo Abel, o resto foram todas meninas. E ele tratava mal as meninas porque ele achava que não tinha que ficar ouvindo menina, que mulher só leva o homem à perdição. Então as meninas ficaram revoltadas porque elas se sentiam mal, porque tipo, tudo elas tinham que fazer e os meninos não tinham que fazer nada. O Caim era o mais folgado. Então elas saíram de lá e foram fazer a vida num outro espaço. E o Abel, que era o mais temente a Deus, né? E o Caim era revoltado, ele queria ir embora. E aí foi quando Adão contou para ele queria saber qual que era esse segredo que eles tanto guardavam. Porque a Eva, ela tinha vergonha do que aconteceu, ela se sentia culpada. Depois o Adão contou para eles, né, que eles viviam num paraíso, que foram expulsos por isso, por aquilo. E o Caim acusou. A gente vive nessa vida de merda por causa de vocês, que não sei o quê. E a Eva falou, você colocou a culpa em mim? Ele falou, não, eu falei a verdade, a culpa é de nós dois. Você mordeu, mas eu também mordi. Tipo, ele finalmente entendeu que a culpa não era só dela, mas durante anos ele culpava ela por isso. Tanto é que ele se afastou de Deus por conta disso, porque ele estava envergonhado. A Eva, ela sempre procurava Deus em oração, mas o Adão não, ele ficou envergonhado. E nessa, o Abel, depois que ele descobriu isso, ele falou, olha, que tal se Deus ouvir a gente? Se a gente fizer uma reaproximação dele, com ele? E aí mostrou, ele fazendo, ele separou a melhor ovelha que ele tinha, e o Caim colocou as frutas mais velhas, estragadas, para a oferenda. Deus não acertou a oferenda de Caim, porque ele não deu o melhor para Deus, e aceitou de Abel. Caim ficou com inveja, porque disse que o Abel era o filho preferido, que todo mundo sempre preferia ele, que era muito difícil encontrar legumes naquela terra seca. Ficou revoltado e matou o Abel por pura inveja. Nessa, ele fugiu do acampamento, andou por dias e foi parar no acampamento das meninas, que estavam de boa. Quando chegou lá, ele foi ficando, acabou se unindo com uma das irmãs dele, né? E nessa ele acabou criando, fazendo filho com as irmãs e criando uma civilização de pessoas que não são tementes a Deus, porque ele odiava o Deus. E ele falava, o primeiro filho dele foi Nobeque, e o Nobeque, ele falou, vou fazer uma cidade com seu nome e será uma cidade que não temerá a Deus, para todo mundo saber que viver longe dele faz as pessoas felizes, né? Enquanto isso, do outro lado, o Adão e a Eva, por terem perdido Abel, eles chegaram próximo, se reaproximaram de Deus, pediu perdão e se sentiu mais aliviado e recomeçou. A Eva engravidou de novo e recomeçou uma nova linhagem temente a Deus. Mas com o tempo, a linhagem de Caim, ela ficou corrompida. E ela meio que corrompeu a outra linhagem também. Fizeram uma cidade totalmente corrompida, onde não tinha leis, todo mundo se deitava com todo mundo, crianças jogadas no meio do lixo, mulheres que não tinham marido, sabe? E tinha no meio de tudo isso Noé. Noé que apareceu. Aí Deus reuniu Noé, fez ele ter uma família e foi quando ele apareceu para Noé novamente e disse que traria o dilúvio e mataria todas aquelas pessoas corruptas, né? E foi quando Noé começou a construir a arca e aí mostrou Noé casando com os filhos dele, a família. Então assim, é muito, muito legal essa novela, porque tipo passa por todas as passagens. Tem muita coisa que a gente sabe da Bíblia, mas a gente não entende direito, não consegue fazer uma conexão com a outra. Mostra a história de Abraão e Sara, sabe? Do tempo que é uma das histórias mais lindas que eu gostei, que tipo conta a história do pai dele, do Terá, que ele era casado com uma mulher temente a Deus, que eles foram parar numa cidade que era bem sucedida e ele queria melhorar de vida e aos poucos ele foi se afastando de Deus, mas a mulher dele não. E ela que teve o Abraão e Arão, né?
Abraão, ele sempre foi temente a Deus e começa a contar a história dele, de como ele casou com a Sara, que Terá não queria que ele casasse com a Sarai. Eles começavam a chamar de Abrão e Sarai. Depois, como o nome deles, como Deus mudou o nome deles, a aliança que ele fez com Deus, como ele ficou longe teve que se afastar do pai dele, começar uma nova jornada para se aproximar de Deus, sabe? O tempo que a Sara teve que esperar para poder engravidar, sabe? As coisas que eles passaram no Egito. Então, assim, é muito legal. Aqui no meu canal eu fiz uma playlist muito especial de todos os episódios para vocês assistirem. A Record tá passando ultimamente, tá no capítulo 218 agora, né? Então tem todos os episódios aqui numa playlist para vocês verem. Não é, tipo, a melhor imagem, né? Porque no YouTube não permite, mas dá para você entender bem a história. Eu tava até acompanhando pelo YouTube, porque se você começar a ver a novela agora, você vai ver agora ela no capítulo 18, do 218. Então, se você quiser ver ela desde o começo, é muito, muito legal mesmo. Fiz uma playlist aqui no meu canal, aqui na descrição tem o link da playlist para você ir direto e assistir todos os episódios com calma, sabe? É bom para a gente refletir sobre os dias de hoje. Em plena pandemia, a humanidade, ela ficou mais reflexiva, mais próxima a Deus, sabe? Tem essa coisa mais espiritualizada. Então é bem legal de ver como o mundo roda, roda, roda e sempre acaba no mesmo lugar. Entendeu? Desde Adão e Eva, desde quando eles descobriram o que é bom e o que é mal. Então, dentro de nós, todos temos o bom e o ruim. E cabe a nós escolher qual caminho queremos seguir, se é o bom ou o ruim. Então, é muito legal para refletir. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Beijinhos e até a próxima resenha. Bye, bye!